Demora. Bom, gravando. Bom, estamos começando então a primeira parte da aula 4 do mini curso de teoria de uma introdução à teoria da demonstração dos cursos de inverno da FEFELESH da USP. Nossa aula hoje vai ser sobre a noção de necessidade, essencialmente no capítulo 4 do livro 1 dos segundos analíticos. Vou passar, então, a apresentação dos slides para começarmos nossa aula. Alguém, por favor, me confirma se tá tudo ok? Tô vendo aqui, tá ok. Tá. E agora eu vou começar a passar ele, então se ele não passar, alguém me avisa também, tá? Por favor. Bom, então. Nosso roteiro, né? Como eu sempre apresento. A noção de. Eu ia tratar da noção de causalidade, mas depois eu vou falar brevemente sobre como a gente pode entender a causalidade sendo expressa também por um certo tipo de predicado, segundo tipo de predicado, que é dito por si mesmo, dentro da noção da necessidade, embora isso não esteja nos slides. Os capítulos principais a gente chama de um bloco, né, em que isso é estabelecido, são os capítulos 4 a 6 do livro 1. Mas aqui a gente vai tratar essencialmente do capítulo 4. A gente vai ver as relações predicativas, né, no que elas consistem. E, por fim, uma interpretação do que seria essa divisão de necessidade formal e material e como elas se apresentam no texto, tá? Como elas se correlacionam também. Bom, como introdução. O nosso foco, então, nessa aula será tratar do bloco dos capítulos 4 a 6, especialmente 1-4 dos segundos analíticos. O APO, né, o modo, principalmente na literatura inglesa, que a gente trata da abreviatura, né, do texto, acho que eu esqueci de mencionar, nos quais, essencialmente, o segundo requisito para ver conhecimento Laplace, como a gente viu, né, nos é apresentado. Algo não poder ser de outro modo, ou, como já estabelecido, ser necessário na nossa interpretação. Né? A necessidade... Mariane, aqui não tá passando, viu? Não? Então Eu não tá. sei se fica mais alguém. Agora foi. Eu vou ter que passar a tela inteira, assim, então. Tem que deixar o slide grande e passar a tela inteira. Bom, algumas, então, questões introdutórias, né? Por que esse assunto é importante, por que ele está inserido a maneira como a gente vai entender ele no texto. A necessidade material ontológica, como a gente vai chamar aqui, é aquela que sobrepõe e adequa o caráter formal da inferência, presente na teoria silogística, como a gente viu, né? Ao caráter ontológico característico da relação predicativa de um tipo específico de silogismo, científico ou demonstrativo, como queiram, né, chamar. Devemos deixar claro que entendemos aqui sua materialidade como dependente da ontologia, ou seja, em um certo essencialismo aristotélico. E mesmo tomaremos como correlatas as expressões necessidade material e necessidade ontológica, de acordo com autores como Zingano e Porchat, que eu posso passar as referências depois, entre outros, pois o tratamento das relações predicativas kata-utak, aquelas que são por si mesmas, depende essencialmente da teoria da verdade como correspondência, tal como exposta muito sucintamente no De Interpretatione e posteriormente desenvolvida na metafísica, que a gente viu também brevemente na primeira aula, né? Para analisar como essa necessidade é evidenciada, portanto, analisaremos o capítulo
o capítulo 4 do livro 1 dos segundos analíticos, em que estão presentes os tipos e a natureza dessas relações predicativas. Isso se deve ao fato de estarmos de acordo com a posição de McCarrahan, por exemplo, de que apenas considerar a natureza das premissas da demonstração, que nós vimos na aula passada, não é suficiente para estabelecer a necessidade que Aristóteles parece ter em mente nos segundos analíticos, e dar conta da segunda cláusula do conhecimento, que aparece no livro 2, como a gente também já viu. Ele vai dizer, então, no seu comentário, a necessidade relevante para as conclusões das provas da demonstração, né? Elas repousam sobre a necessidade das relações per se, ou seja, das relações cataltá. Elas também são conhecidas na literatura como per se, que é o termo latino, né? Encontradas nas definições. Mariane, só uma coisa, antes de você passar o slide. Essa natureza das premissas da demonstração que o Makiran cita seriam aquelas 6 características que você repassou com a gente? Exatamente. Ah, não, só para esclarecer, então. Exatamente, porque há autores que dizem que aquilo é suficiente para dar conta, né, da questão da necessidade a partir do fato de que o ser necessário seria apenas uma subcláusula da primeira cláusula, que é a causalidade. A causalidade estaria encontrada justamente nessas características das premissas. Ok, obrigada. De nada. Temos um forte indício textual para isso no início de 1.4, em que Aristóteles nos diz que, dado que só há conhecimento haplós daquilo que não pode ser de outro modo, então uma demonstração dependerá de itens necessários. A gente tem que ver, então, o que serão esses itens, né? Da maneira como apresentaremos os predicados cataltá, está claro que trata-se de definições primeiras, ou princípios necessários. No primeiro caso de cataltá, ele diz, então, dado que aquilo do qual há conhecimento haplós, né, não qualificado, aqui é outra tradução, não pode ser de outro modo, ou seja, necessário, aquilo que é conhecido por demonstração científica é necessário. O conhecimento demonstrativo é o conhecimento que nós temos a partir da demonstração. Portanto, uma demonstração é uma dedução dependente de princípios necessários. Veremos que, embora haja um nível crescente de complexidade no estabelecimento das relações predicativas neste capítulo, que vão ser divididas em 3, até culminar na predicação universal, a base de sua necessidade, tal como requerida enquanto enunciado dos quais partem as demonstrações, consiste em ser cataltá, se dizer por si mesmo. Os 3 níveis em que isso acontece são ser dita de todos, ou catapantós, per se, que seria o cataltá, e universal, que seria o catalu, que subsume os 2 primeiros. Aqui, então, é um esquema do que Aristóteles vai apresentar no livro 4, desses níveis, né, que eu falo de complexidade em que existem essas relações predicativas. Contudo, apesar de ser um nível de complexidade crescente que vai culminar no universal, digamos que o coração disso, ou o que permite, de fato, que a predicação universal exista, vai ser o segundo caso, aquilo que é cataltó.
Então, ele vai falar do catapantós, ou dite de omni, também conhecido na tradição latina, seria um predicado X que se aplica a todas as instâncias possíveis daquilo que ele é predicado. Exemplo, se animal é dito de todo homem, ele não será dito apenas de Sócrates ou Calhas, mas de todo homem enquanto sua forma, ou seja, compreendendo todo homem que já existiu, existe ou vier a existir, e suas relações. Só que a gente vai ter um problema, que a gente vai ver aqui depois, que não é especificado ainda que tipos de relações são essas, se é relação parte-todo, se é uma relação entre essências, enfim. Depois a gente tem os predicados que mais nos interessam, né? São aqueles que são dito katoltó. Seria que seriam os per se. Eles se dividem em 4 tipos. Eu acredito que Aristóteles esteja apresentando, na mesma linha de Ross também, que ele esteja apresentando esses 4 tipos por um motivo de exaustão metodológica, como ele faz, por exemplo, em Metafísica Mística, já comentei em aula, de todas as possibilidades daquilo que pode se dizer por si mesmo, embora só os 2 primeiros tipos interessem ao que ele está desenvolvendo, e é o que ele de fato vai fazer. Os outros 2 vão estar presentes em outras discussões. O Ross ainda diz que o 4º sentido ele é dito só em virtude de uma completude dessa exposição. Então, o primeiro seria um elemento constituinte da definição de uma essência. Aristóteles vai nos dar o exemplo da linha ao triângulo. A gente vai ver com mais calma. Segundo, a própria caracterização do atributo é pertencer à definição do subjacente. Ele pertence per se a X. Exemplo. Para os atributos par ou ímpar, é a definição de número que vai mostrar o que eles são. Ou melhor, a referência à definição de número que nos permite saber o que é par ou o que é ímpar. Terceiro, substâncias primeiras ou individuais. Seria o sentido máximo de autossuficiência daquilo que é dito por si mesmo. Ele vai dizer, portanto, eu chamo de atributos per se aqueles termos que não são predicados de um sujeito. Ou seja, basicamente, a definição que a gente tem lá nas categorias do que é ser uma substância, né? Uma substância primeira, no caso. O 4º tipo, que eu pedi até para vocês lerem o texto do professor Porchat, em que ele discute esse assunto, é um certo evento que se sucede em virtude da essência de um subjacente, do que ele é. E esse evento se sucede necessariamente, né? Então, esse 4º exemplo, alguns autores defendem que ele vai funcionar justamente para os exemplos dos fenômenos da ciência. Contudo, essa não é a nossa leitura. Eu disponibilizei o texto do professor Porchat justamente para que vocês possam ver uma discussão mais acurada sobre isso. Eu não vou ter tempo de entrar aqui, mas a gente pode conversar sobre isso, obviamente, nas questões. E, por fim, a gente tem o 3º tipo de predicação, que é a universal, que é a predicação catolu, que é o que se atribui tanto de todos os casos quanto per se, e ainda de um tipo bem específico de per se, que eu não vou entrar aqui, que é o per se enquanto si mesmo. Portanto, é a predicação que toma como requisito todas as anteriores. Alguns comentários sobre o 1º tipo de relação predicativa, tá? Que como não é o nosso principal tema aqui, então a gente vai entrar pouco.
Tomando como base a análise de Tomás de Aquino deste capítulo e paralelos dos primeiros analíticos, a primeira condição, ser dito de todos, é extremamente geral no nível da demonstração, podendo ser usada também em outros tipos de silogismos, como os dialéticos. É por isso que, embora sua formulação pareça semelhante à do universal, as condições a serem atendidas não são as mesmas. Podemos, em diversos contextos e sobre diversos objetos, isso só formulando um contra-exemplo, né, que não vai ser, obviamente, a exigência da demonstração, que não sejam objetos de ciências, da ciência, eternos e imutáveis, fazer atribuições generalizadas, como, por exemplo, esta pedra é cinza. É uma atribuição em que X pedra é dito de todos, a cor cinza, mas nada disso envolve necessidade nem universalidade. Afinal, pedra é um termo particular, seria uma substância particular, né? E cinza é um atributo acidental. No caso da demonstração, então, claro que a gente vai ter algo mais forte sobre isso, que é importante. Para algo ser dito de todos, de modo correto, é preciso atender a dois requisitos. O primeiro é de que o predicado seja um dos atributos sempre atribuídos ao sujeito. Aristóteles ou atribuídos ao sujeito em sua totalidade, né? Aristóteles nos dá o seguinte exemplo. Se animal se diz de todo homem, então será verdade chamar isso de homem. Também será verdade chamá-lo de um animal também. Existe uma contrapredicação, né? E se o primeiro, e se temos agora, né, o primeiro, teremos o outro também. Teremos o último também. Ou seja, uma ideia de contrapredicação, porque estaria na totalidade do sujeito. Se é verdade que animal se diz de todo homem, toda vez que fizermos referência ao homem, faremos referência ao animal. Isso vai parecer um pouco com a formulação do Perseum, mas a gente vai ver que não é. Pela crítica, por exemplo, de Filopono, que no comentário dele aos analíticos, ele vai dizer que não há garantia epistêmica para algo que se diz de todo, se não puder atender às instâncias que se dizem sempre do sujeito que é predicado. E para se dizer sempre, a gente precisa estabelecer a necessidade e a universalidade, que ainda não estão estabelecidas. Ou seja, deve haver a garantia epistêmica de que se predique sempre, necessariamente, de X. Como catapantós, esse primeiro tipo, né, de predicação, parece que temos apenas a garantia de que será dito o sujeito em sua totalidade, né, conforme a discussão em categorias 2, sobre parte todo. Não que todas as atribuições não acidentais possíveis estejam já garantidas por esse tipo de atribuição. Parece que apenas está garantido que sempre que tenhamos um certo A, B o acompanhará, um certo sujeito A, né? B, enquanto predicado, o acompanhará em alguma relação ainda não totalmente explicitada. Tal garantia, como veremos, por fim, só podemos ter se o predicado pertencer em virtude de si mesmo ao sujeito. Aqui, antes de entrar nos predicados cataltar, eu queria ver se alguém tem alguma dúvida sobre essas considerações iniciais. Não? Nada? Tá certo. Bom, considerando os predicados cataltar ou per se do primeiro tipo.
O que, afinal, é algo ser dito em virtude de si mesmo? Bom, em razão dos nossos propósitos, da maneira como a gente está entendendo aqui no curso inteiro os segundos analíticos, como a leitura que eu estou propondo, né, e da temática do capítulo, em que Aristóteles, de fato, só explora bem esses dois tipos, vai falar rapidamente sobre os outros. Apenas os dois primeiros casos serão analisados enquanto tipos de atribuição, né? Um predicado estar ligado a um sujeito em virtude de si mesmo pode significar duas coisas. No primeiro caso, está sendo tratado aqui, estar contido na definição do sujeito como seu atributo essencial e em virtude de si mesmo, ou seja, enquanto predicado. Aristóteles vai dizer: eu digo que algo se diz per se, por exemplo, a linha pertence per se ao triângulo e o ponto à linha, pois seu ser depende daquele, e eles são predicados nos enunciados que estabelecem o que eles são, o tiestin, né? Nos enunciados de definição. Neste caso, a relação de necessidade se dá pela relação essencial entre um sujeito e predicado. Trata-se de uma conexão entre um sujeito, Hyparchen, que é por si, e suas afecções ou predicados em uma relação que também é por si mesma, ou seja, não é acidental, em virtude da definição ou essência desse sujeito. Os sujeitos têm seu ser e sua definição, consequentemente, porque a gente também não pode. Depois eu vou falar mais sobre isso, mas quando se fala de essência, Aristóteles deixa bem claro em 2.10 que a definição ela é um enunciado da essência, ela não é essência mesmo, definida pelo predicado. A necessidade surge, portanto, da dependência ontológica do sujeito com relação ao conhecimento da essência do ou dos predicados, né? Agora, apenas levantando uma discussão na literatura, que vai ser apontado 3 possibilidades para essa relação de dependência que Aristóteles levanta, né, entre uma essência e seus predicados. Pode ser uma definição a partir do gênero e diferença, que é a leitura mais comum, um certo ser composto por, ou um ser determinado por. Aqui, eu tendo a ler, na contramão da interpretação mais natural do texto e também do autor, que lê no terceiro sentido, como o segundo sentido, como ser composto por, no que parece mais compreensível quanto aos exemplos de Aristóteles. Para explicar isso, eu vou tomar então o exemplo que Aristóteles dá mesmo. Se tomarmos a definição de triângulo como uma figura composta por 3 linhas, precisamos primeiro, na ordem ontológica, conhecer do que forma a linha, o ponto, e do que compõe o triângulo, a linha. Do ponto de vista da compreensão ou do conhecimento da essência, há uma noção subjacente de decomposição presente nesse tipo de predicado cataltar. O McHarren vai dizer que essa noção de ser composto por não daria conta do exemplo do ponto, pois pontos não constituem literalmente linhas, né? Contudo, pensando no sentido lato de ser composto, que possa abrigar ainda até a primeira definição, que seria a primeira ideia, que seria a definição por gênero e diferença, nós poderíamos pensar que linhas se decompõem em pontos no seu sentido mais básico, e fazendo o caminho inverso, em certo sentido, são sim compostas por eles.
Essa ideia de composição, é claro, vai dizer respeito às coisas, não aos enunciados propriamente ditos. Porque na definição de linha, de fato, a gente não vai contar com o enunciado com o ponto, né? É uma forma de compreender o que Aristóteles quer dizer com ter seu ser dependendo de, e não de enunciar, né? A forma de enunciar essa predicação que reproduz o que de fato compõe terá outra forma, como veremos. Tudo bem, pessoal? Alguma questão? Mariane. Oi. Oi? Travou, eu não estou ouvindo. Eu acho que mais alguém queria perguntar ao mesmo tempo. É a Cristiane aqui. Oi. Pode falar. Bom, a minha dúvida é o seguinte: da forma que você está interpretando aqui, não é necessário, então, que esse predicado esteja explicitamente na definição do sujeito. Então. Não, ele vai estar. Mas eu não tô falando ainda a ideia de composto, ela vai dizer respeito às coisas, como eu falei. Mas enquanto ela vai tomar a forma de uma atribuição, ela de fato vai ter outra forma. Eu vou apresentar isso em seguida. O enunciado, de fato, da predicação vai ter outra forma. Mas no nível cognitivo da compreensão das essências, a gente poderia tomar essa ideia até como uma forma didática ou de esclarecimento de ser composto, principalmente pelo que Aristóteles diz de ter seu ser dependendo de. Porque, de fato, linhas têm seu ser dependendo de pontos, embora eles não apareçam na definição de linha. Mas, sim, os predicados cataltá, eles precisam ter no enunciado os atributos essenciais. Eu não lembro exatamente a definição de ponto que a gente conseguiria tirar lá do texto de Euclides, mas eu acho que dava para extrair alguma coisa com a definição de linha, desculpa, como limite entre pontos, por exemplo, alguma coisa assim. Talvez se você fosse decompondo os termos que aparecem, aí você conseguiria chegar expressamente no ponto. Exatamente, é essa a ideia. Tanto que podemos pensar que linhas se decompõem em pontos no seu sentido mais básico, né? Ou no seu sentido, no que eu chamaria de sentido metafísico, digamos assim, ou ontológico. Mas não no sentido da definição ou do enunciado. E daí, é por isso que eu leio como a cláusula do ter seu ser dependendo de a ideia de ser composto. E me baseando justamente na definição lá do Euclides mesmo. O Euclides vai dizer que o ponto, ele de alguma forma, ele não se comunica, né? Em última análise, ele é o elemento último. Mas, de toda forma, as outras coisas se decompõem, né? Em pontos. Certo. Não, beleza, obrigada. Imagina. Mas tinha outra pessoa querendo perguntar, que a Cris mencionou? Não? Bom, eu devo ter me enganado. Eu fiquei com a impressão que outra pessoa falou. Ah, tá. Vou seguir, então. Bom, podemos dizer, então, ao mencionarmos o sujeito, que, ao mencionarmos o sujeito, já estamos enunciando o predicado e tudo o que conhecemos dele. Sabemos que homens são mortais, racionais, etc. Ao dizermos homem, ou fazermos referência, né, todas essas atribuições já estão contidas essencialmente na medida que tais predicados pertencem por sua própria natureza à natureza de homem. E eles também
Então, a relação de per se está tanto no predicado quanto na relação que ele estabelece com o sujeito. Eles são a extensão de seu conceito, né? Em outra formulação, podemos dizer que o predicado está contido analiticamente no sujeito. Não podemos, contudo, confundir o enunciado, aquilo que eu estava tentando falar, ou a noção de predicação, como já mencionado aqui, com a ideia de que é um TST, ou seja, uma essência, né, sem mais, presente no ponto de partida da demonstração, uma vez que uma essência não é uma entidade linguística. Em 2.10, Aristóteles deixa claro, a definição dita, né, como um enunciado verbal do o que é, da essência, né? Será, portanto, um enunciado daquilo que é a essência e dos atributos que estão nela, que, portanto, vai revelar, né, os atributos que estão nela, contidos através do qual, pela compreensão dos atributos, compreendemos a essência que figura como sujeito. Seu papel será figurar como definições de que uma demonstração parte para apresentar os itens ou fatos indemonstráveis que pertencem ao recorte do real, como eu prefiro chamar, isto é, ao gênero, dentro do qual será feita a prova. Tais definições, ao apontarem ao determinado gênero ao qual pertencem, uma vez que não podem, obviamente, ser objeto direto de prova, né, conforme a discussão lá do livro 2, devem, de certa forma, já acarretar o que a partir delas poderá ser demonstrado. Aqui a noção de acarretamento como uma certa implicação, né? Ou não só implicação, mas uma habilitação, digamos assim. Pois justamente elas vão adequar o gênero. A partir do momento em que elas são dadas, o que pode ser demonstrado vai ser dito com relação a elas, por recortarem o gênero, por estabelecerem o gênero, né, da demonstração. A necessidade de introduzir esse primeiro tipo de predicado per se na ciência demonstrativa pode ser entendido como a necessidade de apresentar os fatos indemonstráveis que pertencem a determinado gênero e que se coadunam aos enunciados de essências para formar os pontos de partida da demonstração. Agora eu vou apresentar o segundo tipo de predicado cataltado. Mais alguma dúvida sobre esse primeiro tipo? Na verdade, ele vai ser muito importante para estabelecer a demonstração. Infelizmente, por falta de tempo, eu não vou conseguir apresentar tudo que eu queria, mas isso está diretamente ligado a um artigo que eu estou desenvolvendo. Então, se quiserem discutir mais sobre isso, teremos tempo. Bom, os predicados cataltal per se do tipo 2, que Aristóteles vai nos dizer, né? O segundo caso de predicação está intrinsecamente ligado ao primeiro. Enquanto no primeiro encontrávamos o predicado ao enunciar o sujeito, ou conhecer a definição, pois o predicado se diz do sujeito em virtude de ser seu predicado, no segundo caso, Aristóteles nos diz que alguns sujeitos não podem ser definidos sem fazer referência à natureza de seus predicados. Neste caso, os predicados são ou se dizem do sujeito em virtude de si mesmos, com sua definição sendo dependente da definição do sujeito. A gente vai ver melhor como isso acontece. Ele diz, então, também eu digo, também todas as coisas que pertencem a eles, ou seja, esses itens, né, das quais eles são predicados em razão de indicar o que é, né, a essência, pertencendo per se. Por exemplo, aqui essas aspas estão fora do lugar, me desculpe. Continua a citação. Por exemplo,
o reto, né, a retidão pertence à linha, e também o circular. E o ímpar e o par pertencem ao número. E primo e composto e equilátero e oblíquo. Bom, tomando só o exemplo do número, então. Esse exemplo eu vou desenvolver longamente no meu texto, porque ele é bem importante, mas aqui infelizmente, eu tive que trazer bem de maneira sucinta para vocês. Para o ímpar, só podem ser ditos, ter seu ser compreendido, em relação ou a partir da definição de número. Trata-se de predicados que só podem ter seu sentido explicitado e ser conhecidos a partir da exposição e em razão daquilo ao qual pertencem por si mesmos. Mas aí vai haver um problema também, né? Nós não podemos ter definições disjuntivas, né, em Aristóteles, então não é todo número que vai ser dito par. Então, par tem toda a sua essência contida em parte da essência do sujeito, que é o número. Então, ele não vai, ou ímpar no mesmo caso, né? Ele não vai ser coextensional com a noção de número. Ele vai pertencer em parte, digamos assim, né? A totalidade da sua essência pertence em parte na essência de número. Isso, contudo, vai nos permitir uma coisa muito interessante, que justamente esse segundo caso seja complementar ao primeiro e figure como termo médio das definições, das demonstrações. Porque na medida em que ele não é coextensional, porque a coextensionalidade ela não permite que a definição seja demonstrável, ele vai permitir que nós tenhamos aqueles atributos demonstráveis que vão figurar na estrutura triádica, né, ou como termo médio da demonstração, como a gente viu a estrutura demonstrativa, né. Então, é importante que a sua necessidade seja estabelecida aqui, e justamente isso vai fazer um link também com a noção de causalidade, porque justamente ao figurar como termo médio, fornecer a causa apropriada, etc., e ter sua necessidade estabelecida aqui como predicado cataltar, enquanto atributos demonstráveis, eles vão ser complementares. A gente teria essa completude do sistema de demonstração exposta justamente em um 4, em que nós temos os predicados per se 1, que são os indemonstráveis, dos quais as demonstrações partem e limitam os gêneros, e os per se 2, que seriam esses atributos que inerem somente em parte da essência, podendo ser justamente aquilo que vai estabelecer a relação triádica, ou seja, que vai apresentar a razão, né, apresentar a causa do fato do extremo maior, ou do primeiro termo, pertencer ao extremo menor. Bom, ao contrário do triângulo, que precisa que seus compostos, como a gente prefere chamar aqui, né, ou predicados, sejam compreendidos para que, né, antes, para que compreendamos sua essência, precisamos primeiramente, no nível cognitivo, compreender aquilo que é dito número para compreender par ou ímpar enquanto seus atributos. Podemos, então, compreender que se um atributo B se diz de todo A, isto é, um predicado B está contido em todo sujeito A, então tudo que considerarmos que cai sob o conceito deste predicado B, suas instâncias, espécies e o gênero de B, serão as únicas coisas às quais A se diz, na medida em que B é A, porque A vai se dizer de outras coisas também, isso aqui eu esqueci de colocar no texto, mas me desculpem, mas
Então, número vai se dizer também de ímpar, por exemplo, mas na medida em que a gente está tomando aqui B como par e A como número, né? Na medida em que B é considerado um predicado de A, todas essas coisas que são ditas de B serão as únicas coisas ditas de B, tão somente na medida em que ele pertence a A. Bom, tentando fazer um esquema aqui, né, da distinção entre essas duas relações no texto de Aristóteles e nos comentadores, porque às vezes elas parecem confusas, embora eu já tenha apresentado a minha leitura, que é coadunada com outros autores também, como o Brownstein, enfim, de que elas vão ter essa completude na demonstração, né? Mas o Barnes vai esquematizar assim: A se diz de todo B em si mesmo. Seria a definição. A se diz de todo B e A inere na definição de B. Sendo A o sujeito e B o predicado, né? A se diz da definição de B em si mesmo, no segundo caso. A se diz de B, e agora não é mais A, mas é B que inere na definição de A. O Filopono, o Barnes mesmo vai citar o Filopono, tentando esclarecer essa relação, de que no primeiro caso, o sujeito toma o predicado na sua definição, analiticamente, como eu quis dizer, e no segundo, o predicado toma o sujeito na sua definição. Acho que isso é mais explícito do que o próprio esquema de Barnes, mas também acho que num nível didático é interessante. Alguma dúvida, pessoal? Mariane, eu sempre tive um pouco de dificuldade de entender claramente como que funcionaria a necessidade no caso do segundo sentido de por si, porque parece que para você estabelecer a relação de necessidade, você teria que tomar o par, né? Você teria que tomar, por exemplo, o par e o ímpar com relação a número. Uhum. Como é que você está trabalhando com isso? A necessidade se estabelece porque a própria definição de par, digamos, vamos tomar separado, tá? Porque a definição não admite a disjunção, né? A própria definição de par, a essência de par, vai inerir, em parte, a essência de número, tá? Ela vai se definir a partir da essência de número. O número vai ser constituinte dela, digamos assim. E é a partir daí que é necessário. Essa relação é necessária porque nós não conseguimos compreender o que é par sem fazermos referência ao que é número. Não sei se foi mais claro, mas ela seria, eu entendo o que tu quer dizer, porque ela não estabelece essa relação mais forte que é estabelecida no per se 1, né? Que é uma relação coextensional, que é uma entre essências, em que uma inere na outra de forma completa, digamos assim, né? E no segundo caso, o predicado vai inerir, vai ter sua essência completa, mas ele vai inerir só em parte da essência do sujeito. A partir disso, a gente pode ver também uma certa primazia do sujeito, né, nesse estabelecimento do per se. Muita gente não dá muita atenção para o per se 2 em razão disso, mas o Brownstein defende, por exemplo, que é justamente, como eu apresentei, que é justamente isso que dá, que habilita o per se 2 a ser, a figurar como atributo demonstrável, porque senão nós teríamos só o estabelecimento dos pontos de partida indemonstráveis, com o per se 1, porque, de fato, relações coextensionais entre essências não são demonstráveis.
podem ser pontos de partida, mas não são demonstráveis em si, né? E justamente o PERC2 ele serve para dar essa completude para a demonstração, e a necessidade justamente está no fato de que ele vai servir como... ele vai apresentar a necessidade e a causalidade através do seu papel de termo médio na demonstração. Você entende, então, como o Bronsted, que os atributos por si dois seriam tipo os termos médios, então, lá no caso do... Exatamente, que daí teria uma ideia também de causalidade. Ele dá um exemplo muito bom, porque ele diz assim, bom, nós pegamos um PERC1, que seria a definição de eclipse, tá? Que seria o recorte do gênero ali do que a gente quer demonstrar. Tudo bem, ele está pegando um fenômeno, mas como são os exemplos que a gente tem, o que seria o atributo demonstrável, um PERC2 de eclipse, que inere parcialmente na essência de eclipse? Seria a interposição da Terra pelo Sol. E é justamente a partir disso que a gente constrói a demonstração de maneira adequada. Tanto no requisito da necessidade quanto da causalidade. Porque não é só pelo fato de ser causa, mas também por pertencer, em parte, à essência de eclipse. É isso que habilita a interposição da Terra pelo Sol a ser predicado de eclipse. Certo. No caso, semana passada eu estava relendo aquele artigo do Angione, que você até indicou para a gente, e o Angione levanta a possibilidade lá de que termo maior e termo médio fossem coextensivos, né? Que não encaixa com isso daqui no caso, né? Não. Não, acredito que a noção de coextensionalidade aqui, que eu estou tratando, seria só dos indemonstráveis. O maior e o médio como coextensivos, eu nem lembro direito do que ele vai defender lá. Eu lembro que ele trata a necessidade só como uma subcláusula da causalidade, né? Seria uma explicação ele diria que a explicação que a primeira cláusula de algo ser conhecimento é ser dito em virtude de si mesmo, nananã, que é a causalidade, e ser adequado, e que isso não pode ser de outro modo, por ter um CAI lá, esse CAI seria um CAI que diria respeito a também, não a e, estabelecendo, portanto, uma subcláusula de que a causalidade ou ser apropriado não poderia ser de outro modo. Quando eu reli o artigo dele, eu fiquei pensando a respeito de... É uma dúvida que sempre me surge quando eu estou lendo os segundos analíticos, que seria como que você consegue identificar o que é causa de quê, quando você está no processo de investigação ali, né? Como é que você determina o que é que tem prioridade causal em relação a quê? Ali, Olha, né? o Charles vai dizer que isso não está nos segundos analíticos. Isso está na metafísica, que isso vai dizer respeito justamente ao essencialismo aristotélico. Embora ele veja uma confusão entre necessidade e essencialidade, se a gente pode assim chamar, no próprio texto aristotélico, mas ele diz que a gente só pode estabelecer isso a partir lá da discussão de Zeta, por exemplo. Sim, eu li algumas coisas do Charles a esse respeito, sim. Mas eu continuo com dúvidas a respeito ainda Não, eu sei, é uma questão que do que intriga funciona bastante, nisso né? aí, A gente intriga. saber em que momento a causa adequada foi estabelecida, né? Mas eu não sei, me parece que a ideia de
de todo o processo que Aristóteles está construindo como uma ciência demonstrativa e das garantias que ele está dando aí, da necessidade, da universalidade, etc., uma vez que isso atenda todos esses requisitos de maneira correta, nós já teremos. E como resultado disso, o reconhecimento seria justamente aquela ideia que eu chamei a atenção para vocês, da demonstração como um discurso da alma, como uma certeza indubitável, que uma vez tu tendo, tu não pode, que surge também no capítulo 2, tu não consegue mudar de ideia, né? Tu não consegue ser convencido do contrário, persuadido do contrário, uma vez que tu conhece a causa de X, o porquê de X. Sim, é por isso que assim que eu acho até que o meu incômodo com isso vem daí, porque me parece que para que o Aristóteles defenda que a demonstração seja capaz de te garantir essa segurança, sabe, de te dar essa segurança, eu fico sempre procurando dentro dos analíticos, apesar de que o Charles diz que não está lá, me parece que esse texto deveria fornecer alguma ferramenta para que você conseguisse trabalhar com essa prioridade causal. O que é prioridade em termos de quê? Principalmente quando a gente bate nessa tecla de que a gente já não está falando apenas de uma obra que preza por uma necessidade formal, mas por uma necessidade material também. Exatamente. Sabe? Então, esse é uma dificuldade que eu tenho com o texto, que eu sempre fico procurando, tentando encontrar alguma coisa que possa levar para isso. Eu acho que somente nos segundos analíticos, porque é impressionante, né? Mas Aristóteles, ele menciona muito o que se deve conhecer pela causa, mas ele trata pouquíssimo sobre causa, na verdade. Exato. E aí, eu acho que a principal passagem é lá entre 2:16 e 17, se eu não me engano, né? Que ele vai parar e vai falar um pouco sobre isso. E eu vejo também em 1:10, quando ele fala sobre a adequação dos princípios, também uma noção de como, uma dica ali de como que a gente deve encontrar o que é apropriado para demonstrar, tá? Mas eu acho que ele está preocupado, construindo a sua ciência demonstrativa, em fornecer esse procedimento correto, né? Digamos assim. Como a gente pode ter essas garantias, etc. Mas daí a discussão do que é causa a gente vai encontrar em outros lugares. A questão é que, aparentemente, os segundos analíticos foram escritos bem antes, mas isso não quer dizer nada que Aristóteles já não tivesse em mente diversas coisas sobre a discussão de causa da metafísica, e também acho que está muito ligado a, se a gente for tomar algum texto anterior, a teoria da verdade com correspondência e ao próprio texto das categorias. Eu acho que aí já dá para tirar algumas coisas também. Sem chamar de causa ainda, mas encontrar aquilo que se torna apropriado para responder o porquê, né? Sim. No caso, por exemplo, do silogismo do eclipse, por exemplo, então ali, o termo médio interposição da Terra. Nesse caso, então, eclipse se atribui à interposição da Terra se atribui à Lua, eclipse se atribui à Lua? Não, interposição da Terra se atribui a eclipse, e porque primeiro ela vai figurar como predicado na primeira premissa, né? Tá. Interposição da Terra se atribui a eclipse, e Lua se atribui a interposição da Terra pelo Sol, né? Ok. Daí disso a gente tem e ele vai dizer justamente isso, que isso é um exemplo de per se 2. E o que habilita ele a ser um per se 2, nesse caso, é justamente pertencer, em parte, à essência de eclipse. Já vai definir o gênero do qual ele está sendo demonstrado e fornecer a adequação causal, se assim a gente puder chamar.
Não, ok. Agora, como a gente verifica isso, a segurança epistêmica disso, eu estou de acordo contigo, ela é difícil de estabelecer a partir só dos segundos analíticos. Eu acho que daí tem que ir para a metafísica. E o Charles, lá no Aristotle, o Meaning and Essence, se eu não me engano, né? Essence and Meaning. Essence and Meaning, eu sempre confundo. Eu já li tanto aquele livro que eu já esqueci o. Ele tem, agora eu não lembro mais as páginas, eu vou procurar se tu quiser. Ele tem uma parte que ele trabalha bastante com a noção, mas aí ele vai trabalhar com zeta e ele vai trabalhar com a noção da prioridade causal sobre a prioridade definicional, ele chama. Que a causa antecede a definição, segundo ele. Não, eu tenho esse livro aqui, mas faz muito tempo que eu não olho ele. Vou dar uma olhada, né? É tão grande também que até achar a parte específica. Mas é que como eu tenho essa discussão no meu projeto, eu posso te indicar mais precisamente onde é que ele fala disso, se quiser. Eu te agradeço, porque como eu tenho ele no Kindle, e na época eu li sem fazer anotações nele, então fui só lendo, sabe? Sim. Então, pode me mandar as páginas que eu quero dar uma olhada lá depois, novamente. Faz muito tempo que eu olhei esse material. Sim. Tá certo. Me lembra daí, por favor. Sim, eu lembro sim. Tá certo. Deixa eu ver. Acho que a gente está quase encerrando as relações predicativas, daí antes de ir para a segunda parte a gente faz um intervalinho. E, bom, além do que eu falei, que infelizmente não coloquei nos slides, sobre os Cataltá per se 2, eles funcionarem, então, como termo médio, como esses atributos demonstráveis, a gente tem, por exemplo, uma posição contrária, tá? Que é a de Ross, que ele afirma que Aristóteles confunde muitas vezes os dois sentidos e que ambos formam os princípios que devem ser assumidos. Ele vai achar, então, em alguns momentos dos segundos analíticos, que eu não trouxe aqui os textos para vocês, mas ele diz, então, que nesse momento eles vão estar passíveis de estar na posição de prova. Mas acredito que com apenas 3 contra-exemplos não seja o suficiente para refutar essa ideia de que eles são, sim, os atributos demonstráveis pelo próprio texto de Aristóteles, como Aristóteles os apresenta, né? Bom, por último, passando bem rapidamente pelos catulus universais, só a título de completude da exposição, porque o que nos interessa mesmo são os cataltá. A predicação universal é dita. Chama de universal, Cthulhu, o que se diz de todo caso e em si mesmo e como tal. Esse como tal, essa cláusula a gente vai deixar, porque seria um tipo mais forte de em si mesmo ainda. Isso está claro, portanto, que o que é dito universal se diz dos objetos por necessidade. Então, aqui ele estabelece, né, por fim, que esse nível crescente de relações predicativas, tanto aquilo que é dito de todos, quanto os cataltá, o que é dito por si mesmo, serão as condições necessárias para algo se dizer universalmente e aquilo que é predicado universalmente vai ser necessário. Fica claro, finalmente, que as relações predicativas anteriores que haviam sido estudadas e estabelecidas estavam sendo elencadas em um certo acréscimo, nas palavras de Ross, para servirem de condições necessárias e suficientes da predicação universal, na qual a necessidade material se apresenta através dos predicados per se.
Tal trajeto parece ter sido necessário para apresentar as camadas em que as relações atributivas acontecem, e de maneira cada vez mais criteriosa e rigorosa, porque a gente viu lá no primeiro que ainda podia estabelecer qualquer tipo de relação, não necessariamente uma relação por si mesma, extrair de cada tipo de relação o que poderia contribuir para ver a necessidade específica da universalidade dessas conexões. Resumindo, então, o trajeto do capítulo 4. Só um minuto. A predicação, para ser universal, deve ser aquela tomada de qualquer instância de X e que será verdadeira e com respeito ao que é primeiro na ordem do conhecimento. Isso se deve ao fato de que ela será dita tanto de um X em sua totalidade, né, o catapantós, quanto de um X por si mesmo, em uma relação predicativa necessária. O exemplo que Aristóteles nos fornece é o do triângulo. É dito que não conseguimos predicar ter dois ângulos iguais de um isósceles qualquer, pois a noção de triângulo é primeira e mais fundamental que isósceles. Contudo, há algo mais fundamental que triângulo, que é a figura. Porém, não é toda figura que tem dois ângulos retos. Portanto, será universal demonstrar do triângulo que ele tem dois ângulos retos, mas não da figura. Então, nesse exemplo, fica claro por que o tipo predicativo estudado ao início do capítulo, o catapantós, não bastava. Não basta predicar de todos, mas do que se pode predicar sempre. Também não basta se predicar do que se atribui de um modo qualquer, mas do que é primeiro, ou seja, essencial, adequado e dito por si mesmo, na atribuição. E também aqui também tem uma noção de adequação, né? Porque a figura, embora ela seja anterior ao triângulo, contudo ela não vai conter os predicados ditos por si mesmos, que a universalidade requer para que um triângulo seja corretamente predicado. Bom, aqui eu vou passar depois para a questão da necessidade formal e material. Até agora, dúvidas, pessoal? Eu vou fazer um intervalo entre um assunto e outro. Então, não? Vou passar a lista de presença para quem me pediu. Tá aí no chat. Bom, vou parar a gravação, então, dessa primeira parte.